Bom, gente, hoje eu estou aqui com a Lilian, servidora, mas eu vou deixar ela falar um pouquinho da história dela com um assunto muito importante, né? Hoje o objetivo da nossa aula é falar sobre QVT, qualidade de vida do trabalhador, né? Em especial, obviamente, nós estamos falando na área, né, da gestão pública, no contexto público, e o impacto disso no desempenho, né, do servidor. Então, Lilian, gratidão mais uma vez, minha amiga, por você aceitar meu convite e poder compartilhar das suas experiências com a gente. Imagina, eu que agradeço. Bom, eu estou há 13 anos na Prefeitura de Maringá, sou concursada como técnica de segurança do trabalho e por 10 anos eu trabalhei como técnica de segurança, mas numa coordenação e numa direção. Estou há 3 trabalhando em outra função, na verdade, eu estou desempenhando uma outra atividade que não tem a ver com segurança do trabalho, mas eu estou vivendo um momento enquanto servidora, tá? Vivenciando uma coisa que eu não vivenciei em 10 anos, que foi como se eu falar para vocês, como se eu estivesse trabalhando no chão de fábrica. Então, eu estou vendo hoje uma realidade que até então, para mim, era desconhecida. Então, eu acho que, assim, são 3 anos e meio que eu já estou trabalhando assim, e para mim eu acho que acaba acrescentando um pouco mais em tudo aquilo que eu fiz no passado e no que eu sonho fazer no futuro com relação à qualidade de vida do servidor. E por falar em qualidade de vida do servidor, você sabe disso, que tem um projeto seu de um tempinho atrás, aí quando você estava na outra função, né, na secretaria, e que você desenvolveu eximiamente, que foi o cuidado, né, com o descarte, né, de objetos e Sim. tal. E falando sobre qualidade de vida do trabalhador, nós sabemos que tem vários aspectos, desde a questão da motivação, da satisfação, do ambiente de trabalho, e o uso de equipamentos de EPI faz parte, obviamente, de qualidade de vida do trabalhador. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho para a gente desse seu projeto, né, que você realizou e que foi implantado e que foi muito importante, eu tenho certeza, nesse viés de qualidade de vida do trabalhador. Ô, Ângela, na época, eu tinha um contato assim próximo do servidor com relação aos acidentes de trabalho, né? Porque como eu trabalhava na medicina do trabalho, então todos os acidentes que aconteciam dentro do município, hoje com 13 mil funcionários, todos passavam na minha mão. E eu tinha uma preocupação porque na coleta de lixo, o número de acidentes com material cortante era muito grande. Aí a gente fez o trabalho do descarte, a gente fez um vídeo, eu cheguei a fazer um manual ensinando a descartar. Na televisão a matéria foi ensinando realmente a descartar, fazer todo tipo de descarte, mas valorizando a questão do servidor no sentido do ser humano que ele é, correndo atrás do lixo, do quanto é uma atividade duro de você ver e é duro de você vivenciar essa realidade no sentido de é um trabalho difícil, eles não são valorizados nem enquanto profissionais, né? Porque como se fosse o menor trabalho que tem dentro da prefeitura, mas assim, não é o trabalho que menos tem remuneração, tá? Mas é o trabalho mais difícil e menos valorizado, é claro. Então, assim, só que a sociedade, ela não enxerga esse servidor, né? É como se assim, a gente está estudando, você começa a avaliar o número de afastamento desse pessoal, o quanto eles acabam se envolvendo com uso de bebida alcoólica, e aí você acaba descobrindo que isso tudo tem a ver, é inerente àquela função, né? Você trabalhar com o cheiro, com o risco que você tem de cair do caminhão, e são algumas coisas que, na verdade, talvez não tenha, talvez não, tem coisas que não tem como você só usar o equipamento, que nem no caso, principalmente da coleta de lixo, se você coloca um protetor auditivo por causa do barulho que faz o caminhão, você acaba deixando ele suscetível a ter um acidente de trânsito, né? Então, assim, tem muitas coisas que se você for usar o equipamento, você acaba colocando ele mais em risco do que propriamente assegurando a atividade dele. Uhum. E a proposta na época desse trabalho que a gente fez do descarte era realmente de
conscientizar a população do descarte. E era uma época que a gente ainda não tinha coleta seletiva. Só que, assim, era muito difícil desse projeto ir para frente, porque todo mundo queria coleta. Então, assim, ninguém queria falar do risco do acidente com o pérfuro, porque não adiantava eu orientar de como jogar no lixo comum uma seringa, um caco de vidro. Então, assim, o objetivo maior seria a gente ter a coleta seletiva para que isso não acontecesse. Mas isso acontece até hoje. E quando acontece um acidente desse, é muito difícil para esse servidor, porque ele não sabe o material que ele está coletando, ele não sabe se uma pessoa que usou, que nem uma seringa, se ela tinha alguma doença ou não, né? Então, isso interfere na vida dele fora da prefeitura. Então, tem algumas ações que a gente acaba achando que a gente está fazendo para o bem do servidor e acaba assim, se a gente não tiver o contexto social no meio, a gente não consegue muita coisa. Então, mas assim, é uma proposta realmente que não depende só de nós enquanto gestão, mas depende da população, né? E outras coisas que a gente fez, né, Ângela? Até a gente fez um trabalho junto com relação a descarte, mas em outros locais, né? Para a gente cuidar um pouco daquilo que a sociedade não vê. É verdade, é desafiador mesmo, porque nesse contexto que você apresenta, não é só cuidar dos equipamentos, você precisa também conscientizar a população, né? Sim. Desse descarte adequado, exatamente. E daí, Lilian, quando a gente fala de qualidade de vida do trabalhador, a gente está querendo, obviamente, preservá-lo fisicamente, emocionalmente e tantos outros elementos que a gente poderia citar aqui, mas é porque a gente está querendo ou evitar um afastamento, ou evitar uma possível rotatividade, né, nas privadas, né, ou a gente está querendo garantir o desempenho. Você concorda nesse viés? Então, quando a gente fala assim, por que eu preciso cuidar da qualidade de vida do trabalhador? Porque isso tem um impacto no desempenho dele, certo? Ô, Ângela, dentro do serviço público, existe uma questão que não é favorável, que é com relação à remuneração, que é diferente de uma empresa privada que você consegue... as pessoas se sentem felizes trabalhando quando elas ganham bem. E dentro do serviço público, por mais que você trabalhe bem, você vai sempre ganhar aquilo que você assinou no seu contrato, né? Não existe uma chance de uma promoção, a não ser que você tenha um cargo comissionado. Então, assim, você vai ter as suas progressões funcionais de acordo com o tempo que você trabalha, de acordo com a avaliação do seu desempenho, mas isso é normal para todo mundo. Então, você não vai se destacar e ter uma gerência por mérito, né? Mas a chance de você ter uma gerência é por uma indicação política. Então, assim, quando você vê que você não consegue trazer o teu trabalhador com essa motivação de remuneração, o mínimo que você tem que dar para esse servidor é a qualidade dele no trabalho. Né? Sim, porque... Não é fácil ver isso. Não, eu sei, é porque eu imagino assim, a gente sabe que, obviamente, que a remuneração, ele é um motivador muito importante, mas não é só isso, né? Porque, de repente, mesmo que dentro da área pública alguém ganhe muito bem, como qualquer outro lugar, se isso acontecesse, de repente, se ele tem um ambiente cheio de conflitos, de repente, se ele tem um ambiente onde não tem uma segurança do próprio ambiente, se não é um ambiente insalubre, às vezes, que ele está trabalhando, não há remuneração que garanta a satisfação dele no trabalho, não é? Não adianta que, tipo assim, que você falou de você trabalhar num lugar insalubre. Às vezes, e tem uma coisa assim, que às vezes a pessoa ela não entende nem por que ela ganha uma insalubridade, né? Às vezes as pessoas, elas colocam como se ela recebesse um adicional a mais no trabalho, mas ela, de fato, ela não entende o que seria a insalubridade dela, entender que aquele lugar que ela está trabalhando é um lugar que pode prejudicar a saúde dela. Então, assim, ela está sendo indenizada, na verdade, né? Ela não está recebendo um benefício por trabalhar lá. Então, assim, a gente não pode estar feliz recebendo insalubridade. Ele tem um aumento no meu salário, mas eu estou recebendo sabendo que eu posso ficar doente. Então, assim,
o mundo maravilhoso seria se trabalhar num local que não existisse insalubridade, né? Que a gente tivesse todo tipo de barreira de contenção, que a gente não tivesse nenhum risco para a nossa saúde. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Vai demorar muito para isso acontecer, porque o risco existe e nós estamos vivenciando isso hoje, principalmente com a situação da pandemia.